Olá, meus amigos e minhas amigas, estando dando início a mais um programa Direito é Direito. E hoje, como sempre, nós trouxemos um convidado de peso. E já vamos falar sobre assuntos polêmicos, assuntos que estarão em alta logo logo. E ele está vindo aqui em primeira mão. Primeira mão, Dr. Márcio Azedo, ele que é chefe da assessoria de desapropriação da CEINFRA e vai concorrer aí, é pré-candidato à presidência do Boi Caprichoso. Então nós vamos ter um papo aqui de altíssimo nível. E vocês sabem que este programa é seu programa, então não percam, fique conosco, compartilhe o link, mande nos seus grupos de amigos, de trabalho, de WhatsApp, Facebook, Telegram, não percam o programa. Doutor Márcio, seja bem-vindo ao programa Direito é Direito, um programa do povo, é o nosso programa. Fique à vontade, fale com quem nos assiste neste momento. Bom, obrigado, Gabriel. O programa Direito é Direito é uma novidade, né? Traz essa oportunidade de a gente falar dessa atribuição que a gente tem junto ao governo do Estado, da desapropriação e desse projeto político bovino que eu tenho junto ao Boi Caprichoso. Então, eu tenho certeza que vai ser minutos de ótima conversa e de perguntas e de esclarecimentos para todo mundo que nos assiste agora. Eu, inclusive, sou um dos principais interessados, porque nós sabemos que o nosso programa, ele debate assuntos diversos. Falamos sobre violência doméstica, direito do consumidor, litígio de guarda, divórcio. Então, aqui o nosso assunto é variado. E hoje vamos falar, além de desapropriação, também do direito do boi, que eu realmente desconhecia. Ou seja, eu vou estar aprendendo aqui hoje, doutor Márcio. Com certeza, ouvirei com toda atenção, até para que eu possa ter conhecimento. E o senhor, melhor do que ninguém, tem esse conhecimento, porque vive o festival, vive Parintins, é de Parintins, e tem uma família tradicional na cidade. Mas antes de chegarmos nesse assunto, doutor, vamos falar sobre algo que sempre também é polêmico, que é desapropriação. Nós sabemos que sempre, quando ocorre a desapropriação, existe, de alguns populares, uma certa insatisfação. Mas, doutor, o senhor pode me esclarecer o que move o Estado a dar início a uma desapropriação? Realmente a desapropriação é um assunto que ele não está tão em evidência no direito. Porque só quem desapropria é o ente, seja o município, Estado ou União. Então, é necessário que o Estado, por uma questão de necessidade pública, tenha uma área ou tome para si uma área, mas mediante prévia indenização. Então, eu acho que dentro da desapropriação, o fator que está mais ali agravando a questão da saída é aquela parte emocional, cultural, de estar morando naquela região há algum tempo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas viveram a vida toda ali naquela área, seja na parte quando o Estado desapropriou no Prosamin, seja quando o Estado desapropriou na AM070, seja quando o Estado desapropriou no Cachoeira Grande. Então, são regiões que já estão consolidadas há muito tempo, são pessoas que moram lá há muitos anos. Então, acho que o temor maior no primeiro contato é saber que a pessoa vai sair de lá. Esse é o que causa maior temor. Às vezes tem aquele apego emocional, criou filho, neto, então eles têm aquele apego com o local em que residem. Além disso, doutor, nós podemos afirmar que a questão do valor da indenização é algo que influencia, às vezes, na insatisfação de algumas dessas pessoas? Olha, o Prosamin é um programa de reassentamento muito bom, que está há muito tempo já e faz sucesso na natureza do próprio programa. Por quê? As casas do Prosamin, geralmente, elas são um pouco mais vulneráveis. São casas em beira de igarapé, construídas ali com madeira, ou resto de madeira, ou outro qualquer material que a pessoa conseguiu coletar ali. Então, são casas muito precárias. Então, dentro do programa, tem uns benefícios chamados cheque moradia, ou seja, a gente não verifica quanto custou a casa, simplesmente paga um valor bem maior. E tem o bônus moradia, que também não é levado em consideração de que forma a casa está edificada. Simplesmente paga para poder a pessoa
conseguir comprar um imóvel longe da área de risco em outro local. Já a CEINFRA, que é a secretaria, a assessoria onde eu estou coordenando, nós trabalhamos muito com sistemas viários. A rodovia M070 ela foi duplicada de Manaus até Manacapuru, passando por diversos terrenos e que a gente lidou ali com muitos proprietários. Lá não tinha tantos imóveis, mas pela distância, foram 78 quilômetros duplicados, só lá nós tiramos 167 casas. 167. Para poder fazer o alargamento da via. Em 78 quilômetros. Em comparação, no Cachoeira Grande, que é a área ali por trás do Caminha, São Geraldo ali, então, lá era uma área bem menor, mas muito densa. A rodovia M070, 167 imóveis, e no Cachoeira Grande, 907 casas. Então, aqui em Manaus tem essa situação da densidade dessas áreas, né, de Igarapé, beira de Igarapé, as casas são muito juntas. E aí, essas 907 casas, elas foram indenizadas no valor total de 30.980.000. Então, o governo do estado conseguiu fazer uma reposição de moradia. Então, isso faz com que as pessoas acabem entendendo que aquilo ali vai melhorar a vida, tanto da pessoa quanto da cidade. E elas acabam ficando menos resistentes, então. Nesse Sim. caso, como o senhor falou, elas estão numa área de risco, que tem ali um risco tanto sanitário quanto de violência, que nós sabemos que essas áreas periféricas, com um acúmulo grande de pessoas, uma densidade demográfica muito grande, tem muita violência, tráfico. Ou seja, quando o Estado vai fazer essa desapropriação para criar novas moradias, é para a benfeitoria dessa própria sociedade, dessa comunidade, não é isso? Isso é importante a gente ressaltar aqui que o governo do estado do Amazonas não atua só em Manaus. Então, nós também tivemos retiradas de casas em área de risco na Orla de Manicoré. A Orla de Manicoré está passando por um grave processo erosivo, né, natural, em muitas cidades do interior. Então, lá também tinha casas em riscos e nós tiramos 42 imóveis indenizados. E, graças a Deus, quando a gente concluiu essa retirada, acabou que erodiu. O rio pegou e conseguiu, com a força ali dele natural, derrubar parte dessas casas. Ou seja, vocês evitaram uma tragédia. Isso. Aí o governo do estado agiu antes, indenizou as pessoas e elas saíram de lá. Quando ocorreu o sinistro, ninguém foi afetado. Houve só perdas materiais, mas que com a indenização nós conseguimos repor. E como o senhor falou, geralmente essa indenização ela é até superior ao imóvel. Ou seja, dá condições daquela pessoa comprar, nem que seja em um local mais distante, mas dá condições de ela comprar um local para namorar, não é isso? Por motivo de justiça e fazer aqui também o devido reconhecimento, a Prefeitura de Manicoré, ela concedeu os terrenos para essas pessoas. Porque, como houve a demolição do imóvel, tudo que as pessoas poderiam aproveitar das suas casas, elas perderam. O rio levou. Então, quando o Estado indenizou, a Prefeitura conseguiu lotes para essas pessoas e aí elas conseguiram construir numa área sem o risco. Em contrapartida, também tem um investimento em infraestrutura. Em Novo Aripuanã, nós conseguimos fazer desapropriação para ampliar o aeroporto. É importante que, quando a gente fala em desenvolvimento de aeródromo, não é esse aeroporto pequeno onde só pousa aviões pequenos. Quando o Estado tem que ampliar essa atividade, você pensa em aviões maiores. Aqui é muito comum usar aqueles ATR, tubo-hélice, né, que voam para o interior, então para isso a gente precisa de uma pista maior. E aí necessitou de desapropriar pessoas também ali que moravam no entorno, que eram proprietários de terras do entorno, e aí o Estado foi lá e também indenizou. Então, isso faz com que não só a pessoa que está em área de risco, mas quando o Estado necessita ampliar serviços, a gente consiga também fazer isso mediante a desapropriação, que, na verdade, no meu entendimento, é a melhor forma de acontecer a retirada da propriedade, porque ela vai com uma indenização antecipada, né? E gera desenvolvimento para a região, principalmente para os interiores. Como o senhor falou, houve um alargamento do aeroporto. Sim. E aviões de maior porte podem pousar ali. Ou seja, além de fomentar o comércio, fomenta o turismo. E por se tratar de uma comarca que é central,
facilita o trânsito nessas regiões interioranas, não é isso, doutor? Isso. Novo Aripuanã é um polo, né? É uma cidade polo onde os aviões de maior porte conseguem chegar com suprimentos, com mantimentos e com turismo. E aí, dali, os aviões de menor porte conseguem voar para as outras cidades menores. Infelizmente, o Amazonas, ele, pela sua natureza geográfica, é o que é. Nós não conseguimos atender todos os municípios pela via terrestre, né? Ou seja, não é possível construir estradas para todos os 62 municípios. Mas elegemos cidades polo, e aí a gente investe em infraestrutura aerorodoviária para poder esse avião chegar e conseguir, a partir dali, atender as cidades menores naquela região. Levando desenvolvimento. E falando interior, tem um assunto que é bem interessante, inclusive para quem nos assiste. Sempre há aquele anseio popular, principalmente de quem gosta do Festival Folclórico de Parintins, que afirma, poxa, o bombódromo é tão pequeno, deveriam aumentar, expandir. E está em andamento praticamente um projeto de desapropriação aos redores do bombódromo, justamente para aumentar, não é isso, doutor? Isso. Falando já de novos projetos, né, o governo do estado do Amazonas, através do governador Wilson Lima, anunciou já há 2 anos que a gente vem trabalhando o novo projeto do bombódromo. Então ele chegou na parte de ouvir as partes, ouvir tanto a população quanto os bois. E dentro desse projeto, para ampliar o bombódromo, vai ser necessário retirar 2 quadras laterais, tanto do lado do Caprichoso quanto do lado do Garantido. Então, é Rua Batucada e Rua Marujada lá. Nós já monitoramos essas casas, nós já conferimos, já visitamos os proprietários, eles já foram cadastrados. Não é um trabalho que ele já se encerrou, ele está em andamento, mas sim, nós prevemos ali a retirada de 27 imóveis. 27 imóveis? 27 imóveis estão englobados no projeto para a retirada deles, a fim de ampliar esse espaço para a construção de novas arquibancadas. A maquete em si, ela já foi apresentada, tem lá na frente lá do nosso anfiteatro, lá em Parintins, no Bombódromo, tem a maquete, e também já tem um projeto dela em 3D, onde é possível visualizar essa situação, mas, lógico, é impossível falar em ampliação do bombódromo sem abrir espaço para as novas estruturas. E o senhor sente que a população de Parintins está disponível, acessível a esse novo projeto? Sim, é um anseio lá, Gabriel. Eu, como parintinense, eu percebo que ano a ano, após ano, o bombódromo está cada vez menor. E houve, depois do evento, advento nacional, que teve a visibilidade nacional, por causa do Big Brother Brasil, aumentou ainda mais a demanda. Então, existe essa necessidade de aumentar o bombódromo. Sim. As filas, tanto de um boi quanto do outro, elas não se esvaziam mais. Então, tem fila 2 dias antes, o Ministério Público, inclusive, teve que intervir esse ano para evitar que as filas já estavam 1 semana antes do festival, já tinha gente lá, tinha demarcações, tudo para assegurar a gratuidade, né? As arquibancadas do povão, elas são gratuitas, mas é necessário a fila. Então, quando você entra para assistir a primeira noite, já tem gente na fila aguardando para a segunda noite. E assim para a terceira. Então, o governo do estado percebeu que já tem público, já tem demanda para uma ampliação. O bombódromo é da obra de 1986. Então, lá era uma brincadeira um pouco menos profissional, e agora, com a visibilidade, principalmente pós-pandemia, e também, claro, com a ajuda do Big Brother e dos participantes que lá tiveram, fez com que a cidade, sim, não suportasse mais, o bombódromo não suportasse mais a quantidade de público, tanto da parte de não pagante, que é a arquibancada do povão, quanto da parte de pagante. Doutor, e esclarecendo, onde é que fica essa parte dos pagantes e dos não pagantes? Eu, por exemplo, eu conheço sim o boi, o festival, só que eu não sou um daquele que vai para Parintins. Eu quero muito, inclusive, só me convide no próximo que eu quero estar presente. Como é que funciona essa questão dos pagantes e não pagantes? É um local mais privilegiado? Como é que funciona, doutor? Sim, o bombódromo ele foi pensado para ver essa divisão, né? Inclusive, a parte pagante é uma das fontes do recurso dos bois.
Que precisa de financiamento. Precisa. Mas o bombódromo ele foi muito modificado ao longo do tempo, já foi ampliado. A parte dos pagantes ela já foi ampliada tanto na parte de arquibancada especial quanto na parte de camarote. Ou seja, os governos, ao longo do tempo, têm se adaptado a essa necessidade. Mas chegou um momento em que o não pagante começou a ficar de fora. Assim como o pagante, né? Questões econômicas ou questão de preço de passagem, hospedagem, alimentação, tudo isso é levado em consideração na hora que o turista quer ir para lá. Mas a parte de pagante, ela é uma parte onde você consegue ver o boi de frente. A apresentação de frente, a arquibancada especial, ela fica bem de frente, por trás dos jurados, né? Então, os bois, eles se apresentam meio que de forma privilegiada para essas pessoas. A parte da galera, elas concorrem a item, elas também veem a apresentação, parte dela de frente, e a outra parte mais de lateral e até certo ponto de costa para o boi. Mas, por ser item, ela não desanima jamais. Todo o tempo ela está lá agitada e animada. E cada pontinho faz toda a diferença, né? Então, quanto mais animado o povo tiver, melhor para o seu boi. Claro, a galera é um item que a gente faz de tudo para ganhar. Inclusive, tem um troféu diferenciado só para ela. A galera, o boi pode ganhar ou perder, mas a galera, a gente faz questão que todo ano tire nota 10 para poder a gente chegar com um troféu lá no curral. Então tem que ser animação total, né, doutor? Tem sim. Só que agora vamos falar de algo não muito bom, que é até uma infelicidade para muitas pessoas que vão para o festival. Talvez, pegando já o gancho desta questão da alta demanda, do bombódromo que é pequeno, nós podemos perceber valores exorbitantes, tanto de produtos de alimentação, artigos culturais, folclóricos, como também passagem aérea. O senhor tem alguma sugestão de como nós podemos combater esses valores abusivos? Já tem um combate, né, muito forte dos órgãos do Estado e também da PROCON e agora, mais recentemente, do Ministério Público. Eu, como advogado, acompanho essas questões judiciais e não posso deixar de concordar com um valor exorbitante dos ingressos. Já é um valor que não é mais para parintinense. Eu posso falar pelo Caprichoso e pelo sócio do Boi Caprichoso, ele já não está mais participando da festa. Muito interessante o que o senhor falou, já não é um valor do povo parintinense. Ou seja, quem está aproveitando mais é quem está de fora, de outros estados, ou seja, aquilo que é para ser aproveitado, usufruído pelo povo de Parintins, não está acontecendo? Eu vou só repercutir aqui, não poderia deixar de fazê-lo, mesmo sabendo que isso aqui é uma fonte de receita dos bois, inclusive do Caprichoso, mas um aumento da arquibancada central de 2.400 para 4.800, 100% de aumento. Eu estou reproduzindo aqui a peça do Ministério Público. Não sou eu que estou levantando essa polêmica, são valores que o Ministério Público usou para convencer a Justiça de suspender a venda dos ingressos. Poxa, uma arquibancada especial de 1.800 para 3.960, e eu estou falando do ano passado, de 2025, para o festival de 2026. Em um ano, aumentou 100%, 121%, 127%, 108%. Agora, Gabriel, eu quero fazer uma parte aqui, que o meu projeto de presidente do Caprichoso não é a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Eu sei que isso daqui é uma fonte de arrecadação para o Caprichoso, mas quando a gente causa essa elevação exacerbada de preço de ingresso, a gente está tirando o próprio torcedor do Caprichoso do bombódromo. Porque o torcedor do Caprichoso, seja aqui de Manaus, seja de Parintins, ele tem uma limitação. Ele tem um orçamento. Isso aqui é um ingresso por 3 dias. Mas, Gabriel, quem vai só para o bombódromo? Eu quero ir com a minha esposa, você quer ir com a sua namorada, com o seu pai, com a sua mãe. Então, isso daqui, no mínimo, tem que ser multiplicado por 2. Ou seja, além da passagem aérea, hospedagem que fica também com preço lá nas alturas, caríssimo. Ainda tem que comprar o ingresso. Ou seja, se for fazer um orçamento baixo para uma família de 3 pessoas, gasta no mínimo uns 30 mil, doutor? Essa questão, a questão econômica,
eu tipo, deixo um pouco de me manifestar porque tipo, o que regula o mercado é a oferta e procura. Sim. Por exemplo, o preço da carne, o preço da cerveja, o preço do refrigerante, o preço da água, do gás, tudo isso daí é onde tem muita demanda, claro que vai ter elevação do valor. Mas onde estou mais ligado aqui, na parte do bombódromo, da parte da apresentação, da pessoa que vai para lá, isso daqui realmente eu considero que tem como a gente melhorar. Até porque o povo de Parintins vive do turismo. A maior parte da economia de Parintins é justamente nesse período do ano. Ou seja, esses valores se justificam, como o senhor já falou, por causa da demanda. Muitas pessoas vão para Parintins, muitos turistas, tem pessoas que vêm até de outros países. Ou seja, a demanda alta e uma oferta menor, os preços tendem a subir. Isso é algo natural. Sim, eu estou muito ligado assim, ao público de Manaus, que esse público aqui de Manaus é o que vai lá para as arquibancadas, é o que nos ajuda na parte final da preparação do boi. Tem marujeiros aqui de Manaus, tem grupo de dança aqui de Manaus. Então, todas essas pessoas elas fazem um trabalho durante o ano todo para arrecadar um dinheiro, para alugar o seu barco, fretar o seu barco, e usa esse barco como ponto de apoio e até de hospedagem lá. Mas tem custos que na cidade não se pode se esquivar, né? Como é a alimentação, o transporte, o conforto. Então, essa parte a gente deixa para os órgãos ali monitorar. E a parte que eu possa intervir, né, numa futura gestão do boi, eu vou tentar intervir. Porque realmente tem alguns custos que estão se elevando ano a ano, sem que haja um retorno para esse brincante ou para esse consumidor, como é o caso dos ingressos do bombódromo. Nós não estamos lidando com contratos, e sim com o direito do consumidor. Então, analisando aqui o que o Ministério Público pediu, na parte jurídica, e o que foi avaliado pela Justiça, eu não vou dizer, a juíza falou, não está certo nem errado, eu só quero que você me explique numa planilha por que se elevou o preço. Pedindo uma justificação do que está sendo cobrado. Se houver uma justificativa plausível e que a Justiça entenda devida, então todos nós vamos ter que realmente acatar a decisão judicial, que nesse momento está sobre a esfera da Justiça, para verificar se esses preços estão corretos ou eles vão ter que ser reduzidos. Abrindo só um parêntese aqui, eu quero mandar um abraço para quem nos assiste. Nós temos aqui, doutor, telespectadores fiéis. A dona Dora, o seu Antônio, dona Lene, minha sogra. O Juninho, ele tem 12 anos, ele é apaixonado por boi. Apaixonado. Eu tenho certeza que eles estão nos assistindo, que eles não perdem nenhum programa. Então, hoje esse programa fica em homenagem a vocês. Vamos lá. Doutor, antes de nós passarmos para a segunda etapa do nosso programa, que já é uma parte mais delicada, vamos pegar uns assuntos polêmicos aqui, eu quero soltar antes uma entrevista que nós fizemos hoje. Solta para mim, Gabriel, por favor. Kátia, com Fernanda Lima, que protagonizou um momento único em sua vida, o qual ela não esperava passar. Infelizmente, ela está passando por um momento turbulento, e melhor do que ela, ninguém para dar a sua versão dos fatos, já que ela está sofrendo com vários impropérios, ofensas nas redes sociais. Muitos acreditam que ela forjou toda essa situação, mas nem tudo é aquilo que falam na internet. Por isso, Fernanda, obrigado por nos receber em sua residência. Eu acredito que esse momento é importante para você esclarecer o que de fato aconteceu. Você tem passado por um momento difícil em sua vida? Sim, com certeza. Primeiramente, quero desejar boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. De antemão, eu quero vir pedir desculpas, perdão por tudo isso que aconteceu. Deixar bem claro, com todas as palavras, que não foi a minha intenção causar toda essa proporção. Eu confesso, admito que eu errei em não ter avisado pelo menos uma pessoa da minha família, pelo menos da minha 01, alguém da minha equipe. Porém, eu quero que vocês entendam também que eu sou uma pessoa só. Entendeu? Eu sou uma pessoa sozinha, tirando a única pessoa que tá comigo, que me defende, que ainda tá do meu lado, é a minha irmã.
e no momento ela se encontra viajando em um sítio muito distante, que ela não tem sinal, não tem comunicação. Então, pelo fato de eu já querer espairecer um pouco, sair daqui da minha realidade, eu tô passando por problemas, eu tô passando... Não queria nem falar, é uma coisa que eu não aceito para mim também, esse negócio de depressão, mas infelizmente eu vou ter que tratar, eu vou ter que enfrentar esse problema. Então, eu tô passando por muitos momentos difíceis, entendeu? Então, a única pessoa que veio na minha cabeça para eu avisar que eu estaria distante, que eu ia passar somente 2 dias, gente. Era só 2 dias, eu só queria 2 dias para me ficar distante, para me ficar off de celular, para me ficar off da minha vida, para me esquecer um pouco tudo que tá aqui no meu coração, tudo que eu tô vivendo, a pressão psicológica, problema de família. Sinto muito pela perda da minha mãe. Há 6 anos atrás eu não sou mais a mesma pessoa, entendeu? Eu sofro com essa perda, eu sofro com essa dor, eu sofro de não ter mais a minha família comigo, Todo mundo sabe que quando a gente perde nosso pai, nossa mãe, não é mais a mesma coisa. Uns se debandam, outros querem brigar por conta de herança. Então eu tô passando por muitos problemas na minha vida. Não é só problema familiar, é problema financeiro também. A minha equipe, né, que é a Sintonia Drive, é onde eu procuro um refúgio, onde eu posso me sentir melhor, onde eu tenho pessoas ao meu redor que estão ali comigo no dia a dia. Só que eu tava com a minha mente muito conturbada, e pelo fato de eu já estar um pouco ausente da equipe, eu já não estava mais tão presente por conta dos meus problemas, da minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa muito, muito presente na minha equipe, só que sábado e domingo eu já estava um pouco distante. Entendeu? Então a única pessoa que veio na minha cabeça para eu avisar foi a minha irmã, que tá no interior, tá distante. Então eu pensei, não vai chegar a mensagem para ela, eu só vou, não tem mais ninguém para me avisar, eu vou chegar primeiro que ela, vou chegar na terça, ela só vai chegar quarta, quinta, tá aí, ainda não chegou, né? Buscou sinal lá, quando viu toda a informação, quando tentaram manter contato com ela, ela foi, buscou sinal, buscou internet para tentar, né, se comunicar comigo. Então na minha cabeça, por mais que eu avisasse, mana, eu tô indo passar 2 dias na casa da minha amiga, lá no quilômetro 30 e pouco da estrada de Manacapuru, não ia chegar para ela a mensagem. Então eu só fui porque para mim era só 2 dias, entendeu? Eu só queria passar 2 dias com a minha cabeça fria, sem internet. Todo mundo sabe qual é essa sensação de você querer ficar ali na mata, num sítio que você tá longe da cidade, tá longe de poluição, tá longe de tudo. Você só quer ficar ali, tranquilizar a sua mente. Então eu não imaginei que ia chegar a essa proporção. Entendeu? Então, Fernanda, assim... só interrompendo, é importante o que tu falou, porque a tua irmã estava viajando e tu já queria se afastar de toda essa situação para não preocupar ninguém. Tu não queria compartilhar teus problemas porque tu me disseste que é uma pessoa que não gosta de se vitimizar, de expor a sua vida pessoal. Sim. Então foi isso que aconteceu, a sua irmã viajou, você não quis preocupar ninguém com seus problemas, então exatamente. Decidiu se isolar para refletir sobre a sua vida. Sim, exatamente, sem imaginar que ia chegar a essa proporção. Não foi a minha intenção, eu nunca fui um tipo de pessoa que gostei de polêmica, sempre fui uma pessoa muito reservada, tá aqui, os meus colegas de trabalho sabem, entendeu, que eu sou uma pessoa muito reservada, não sou de festa, não sou de bebedeira, eu sou uma menina tranquila, nem quando eu era da minha fase da minha adolescência, se for perguntar dos meus irmãos, eu nunca fui de dar trabalho para meus pais, de fugir, de ficar com esse pensamento vitimista, eu quero fazer show. Não, gente, não é isso, entendeu? Tu trabalha muito. Trabalho muito, entendeu? Eu sou sozinha na minha vida agora, eu tenho uma pessoa recente, entendeu? Eu arrumei uma pessoa pra ser meu companheiro, pra dividir a vida comigo. Ele tá sabendo, conhecendo agora a minha vida, tudo que eu tô enfrentando, tudo que eu tô passando, tá me apoiando, tá me fortalecendo, entendeu? Eu quero deixar isso aqui bem claro. A gente passou por um momento assim, no domingo, porque eu já tava sobrecarregada, então praticamente eu joguei toda essa pressão nele, desopilei, falei um monte de coisa, fiz coisa que não era pra mim fazer e eu já tava com a minha mente conturbada. Então assim, ele não tem culpa de nada também, quero deixar isso bem claro, tá? Ele não tem culpa de nada, ele só apenas respeitou o meu momento e não imaginou que eu iria fazer isso, que iria chegar a esse ponto, né? E diante de toda essa repercussão, diante de tudo que isso aconteceu, eu quero pedir perdão, quero pedir desculpa, quero reconhecer que foi um erro meu não ter comunicado ninguém, a classe do motorista de aplicativo, a toda essa categoria dessas pessoas que se movimentaram, mais de 6 mil pessoas desceram, entraram em mata, arriscaram suas vidas por mim, eu sem nem saber que estava isso acontecendo, gente. No primeiro momento que eu vi a minha cara estampada na internet, no celular da minha amiga, porque não foi nem no meu telefone, eu tava totalmente sem sinal, sem internet. Quando ela chegou do trabalho dela, que ela falou, Fernanda, olha aqui.
Eu fiquei incrédula, fiquei sem acreditar no que estava acontecendo, porque para mim estava tudo bem, eu já ia voltar, isso foi na segunda, eu já ia voltar na terça, no outro dia eu já estava vindo embora de manhã, entendeu? Para Manaus, para continuar minha rotina, para colocar minha cabeça no lugar, para ver se eu voltava mais tranquila. Então já foi um alvoroço, já fui pega de surpresa com tudo isso. Então a única pessoa que eu pensei nesse momento foi de novo a minha irmã. Porque é uma pessoa, né, que se preocupa muito comigo, é a única pessoa que tá ali do meu lado da minha família, né, que ainda tá comigo, que me ajuda, que me auxilia. Então, a única pessoa que eu pensei em ligar e avisar que eu tava bem foi ela. Para acessar naquele momento qualquer preocupação. Momento, só para dizer que eu estava bem, entendeu? Depois eu procurei minha equipe, em segundo lugar, procurei minha equipe. Primeiramente foi ela, porque eu pensei que ela poderia estar mal, poderia ter ido parar no hospital com o baque das informações. Inventaram muita coisa, muitos fake news, entendeu? É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Esta foi uma matéria que nós fizemos hoje pela tarde. É um assunto que está em alta em nossa cidade e que, inclusive, eu e o Dr. Márcio vamos já falar um pouquinho sobre isso, mas eu deixei aqui de antemão para vocês essa pequena parte da entrevista para que vocês possam assistir. Está disponível nas nossas plataformas, tanto no YouTube quanto no Facebook e também no Instagram, no Mascate TV. Então, se você quer assistir esta entrevista na íntegra, procure as nossas plataformas digitais. E vamos dar uma pausa para os comerciais e voltaremos para o segundo bloco cheio de polêmicas. Então fique aí conosco. As fortes chuvas trazem riscos como alagamentos e deslizamentos, e a Prefeitura de Manaus trabalha diariamente para minimizar todos os impactos causados nos dias chuvosos. Mas a sua atenção também é fundamental. Envie um SMS com seu CEP para o número 40199 ou pelo WhatsApp no número 61 2034 4611 e cadastre-se para receber os alertas de risco da Defesa Civil. Fique atento aos avisos e siga sempre as orientações. Atenção, o lixo descartado incorretamente agrava os alagamentos. Faça sua parte e ajude a manter a cidade limpa. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o segundo bloco do programa Direito é Direito. Mas antes de darmos continuidade a esse assunto que está muito interessante, doutor Márcio. Doutor Márcio, eu não sei se o senhor viu esse caso aí da motociclista que ficou desaparecida. Vi sim, a repercussão foi muito grande aqui em Manaus, né? Eu acredito que o imediatismo da informação, de toda hora a gente saber onde o outro está, de toda hora a gente está postando onde está, a gente está disponível online, fez esse desentendimento ocorrer. Desencontraram e deu toda essa confusão. E a moça realmente só queria esparecer um pouco, doutor. Ficar ali 2 dias no meio do mato, descansando. É o que nós fazemos, né? Às vezes a gente vai pescar, vai caçar. E a moça queria fazer o mesmo. Mas, infelizmente, doutor, houve esse desencontro. Houve. Mas mostra a categoria unida, né? Muito unida. Mas, ao mesmo tempo, também um pouco agindo no impulso, né? Antes de ir atrás das informações de forma mais aprofundada, já acharam que ela tinha sido assaltada e outras coisas mais. Poderia até ter prejudicado a outra pessoa, né? Então, eu espero que isso aí sirva de exemplo para que a gente sempre procure um pouquinho mais de informação antes de agir dessa forma. Acabou constrangendo a própria moça aí, né? Pois não é? Foi assim uma situação atípica para ela. Mas graças a Deus ela está bem, está na sua casa, em segurança. E a gente sempre pede empatia porque, assim, a moça não teve culpa. Julgamentos em redes sociais não leva a lugar nenhum. Você ofender, falar impropérios,
xingar, ofender a dignidade, a honra da pessoa, isso não leva a lugar nenhum. Então, esse é o momento para nós termos empatia. Doutor, voltando agora para o assunto, nós vamos entrar agora na etapa das perguntas. Mas antes das perguntas, tem uma questão bem interessante, doutor, sobre o Estatuto do Caprichoso. Eu fiquei sabendo, a gente sabe que as fofocas circulam, né? Que estão tentando mudar o Estatuto para uma reeleição. Isso vai acontecer, será, doutor? Não, foi realmente foi um embate que começou nas redes sociais também, né? E a gente, como sócio, começou a se preocupar, porque houveram sinais, depois desses sinais, fumaça, e depois dessa fumaça, uma fagulha. Hoje tem fumaça e aonde, antes de começar o fogo, a gente se preparou e foi para Parintins para verificar se era verdade. Por quê? Foi muito estranho o presidente ter convocado 2 assembleias para a mesma semana. Nunca ocorreu e nem é comum. A primeira assembleia de prestação de contas, tudo ok, é esperado anualmente que se preste contas pós-festival. Agora, uma segunda assembleia, na sexta-feira, a prestação de contas ocorreu na quarta, e na sexta, uma assembleia para atualização do Estatuto, sem especificar quais itens seriam atualizados. A última atualização do Estatuto aconteceu em 2014, 2015, nós mudamos o nome do boi. Então, para você ver o quão amplo pode ser, era a Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso e passou a ser a Associação Cultural Boi Bumbá Caprichoso. Então, quando se deixa aberto, você pode mudar do item do primeiro até o último. Eles não restringiram o tema daquela reunião. Não, e já tinha Da assembleia. E já tinha tem um sentimento dentro do torcedor do Caprichoso, do sócio do Caprichoso, que tem 10 anos que ninguém vota. A última eleição do Caprichoso ocorreu em 2016. Então, qualquer indício de que isso possa ocorrer novamente, desperta um temor. Então, se a gente agiu de forma precipitada, foi porque houve esse temor. Aí, é precipitado? Não sei. Mas, quando teve uma oposição sentada lá na Assembleia, do lado, e a atual diretoria formou a parte dela aqui, se viu claramente que o boi estava ali numa situação de vamos ver o que eles vão propor para ver se a gente aceita. E graças a Deus não se falou em nada de reeleição, nem prorrogação, nem aclamação. Houveram outras alterações no Estatuto, umas necessárias, outras nem tanto, mas o boi se ajustou. E a gente está aguardando aqui a divulgação desse novo Estatuto, porque até então o que está valendo é o de 2015. Ninguém sabe se houve homologação, Gabriel. E precisa dessa transparência para os torcedores. Precisa. Os torcedores, muitos deles, eles se envolvem muito na parte da arena, da brincadeira, do curral, da festa, mas há de se entender que tem torcedores como eu, sócios, não só eu, acho que milhares de sócios têm esse intuito da parte administrativa do boi, tem essa preocupação. E a minha preocupação é essa. Vamos verificar como é que está o boi juridicamente, vamos verificar como é que está o boi administrativamente, vamos verificar como é que está a regra maior do boi, que é o Estatuto. Foi homologado? Se foi homologado, bora disponibilizar a cópia para poder todos os sócios saberem como é que está. Então é isso que eu peço, já fiz requisições e vou continuar fazendo até eu obter a cópia, porque até então o Estatuto que está valendo para mim é o de 2015. Doutor, e nós temos pergunta. Chegou uma pergunta aqui para mim que é a seguinte: qual é a sua avaliação da atual gestão do boi caprichoso? Essa é uma pergunta assim bem subjetiva, né? Então, o senhor fica à vontade. Se eu quiser responder, tá tudo bem. É igual, você tira o chapéu ou não tira o chapéu? Nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. Eu conheço o presidente Rossi de longa data. Ele foi vice-presidente do presidente Joilton Azedo, que é meu tio. Então, nós trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos na parte da fiscalização do boi. Ele é um artista muito renomado e respeitado lá dentro do galpão do Caprichoso. Teve os erros, teve os acertos e colocou um boi muito forte dentro da arena. É inegável a vitória do Caprichoso a partir das suas apresentações,
Só que essa vitória dentro da arena não está sendo refletida nas notas. Nós ganhamos do Boi Contrário em 2023 por 1/10. Nós ganhamos do Boi Contrário em 2024 por 0,5. Não existe nada abaixo disso. E a apresentação do Caprichoso foi muito superior. E aí agora em 2025, com uma mega apresentação, nós perdemos por 1 ponto. Então o senhor acredita que essas notas não refletiram a apresentação do Não. Boi Caprichoso? Não refletiram, já não refletem há algum tempo, e esse descompasso, ele não está na parte artística do boi. Quero deixar claro aqui, esse descompasso não está na alegoria, não estão nas tribos indígenas, povos originários agora, não estão na marujada, não estão nos itens coletivos, nem individual. O Caprichoso da Arena é um caprichoso muito forte. Esse combate nosso, ele tem que ser voltado para o fortalecimento dos bastidores do boi. Será que a gente tem que colocar jurados que entendam melhor a nossa festa? Jurados que não estejam alinhados nem politicamente, nem ideologicamente, nem com o time A, nem com o time B? Então é essa avaliação que a gente tem que ver, porque eu acho, como torcedor do Caprichoso, sócio do Caprichoso, inadmissível o Caprichoso perder em alegoria para o Boi Contrário. E isso está acontecendo já há 3 anos. É inadmissível o Caprichoso perder em alegoria para o Boi Contrário. Itens individuais têm as suas qualidades, tem a sua dança, tem a sua performance. Isso daí eu, que já avaliei, que já fui por 3 anos pegar jurados em outros estados, a gente percebe que tem essa situação. Então, quando a gente participava dessa busca dos jurados, era tanto um fiscal do Boi Caprichoso quanto um do Boi Contrário. A gente analisava os currículos e verificava quem é que estava mais apto a julgar aquele bloco. Bloco A, B e C. Então, era nessa parte aí que a gente se atinha, tinha que ter o feeling. Um teatrólogo, ele está mais para julgar música ou mais para julgar alegoria? Um dançarino. Então, tem ali o regulamento, ele diz quais são os profissionais que podem julgar o festival. Então, eu acho que está tendo algum descompasso. É a minha opinião, e se o Salsi me agraciar com o voto e eu conseguir chegar na presidência do Caprichoso, isso daí vai ser um ponto focal da minha administração. Rever quem são os jurados, para que sejam jurados neutros. Isso, a gente considera a postura dos jurados de juízes, né? Então, todo mundo que vem na maior boa vontade, vem na neutralidade. A gente entende que chega lá, pode até simpatizar com um boi ou outro, porque isso Na hora o coração bate forte, né? Dizem que quando chega em Parintins, o coração escolhe o boi, não é isso que diz? A gente não costuma falar muito coração, não, porque tem... Olha, é o coração, é do contrário. Mas a gente não quer que durante os 3 dias ele já tenha uma prévia, ou que ele já tenha algum sentimento anterior. A gente quer que eles cheguem lá e sejam uma postura de juízes e julguem o festival. E eu acho que o maior disparate mesmo é esse, sabe? A alegoria do Boi Caprichoso, ela é impecável. Acabamento, pintura, movimento. Então, de parabéns a todos os artistas aí. Eu não vou nomear, mas parabéns para todos os artistas do Galpão, para o diretor de arena, para o conselho de arte. O Caprichoso é muito bom na parte artística. Está faltando alguma coisa e esse ajuste ele tem que ser feito. O nosso festival de Parintins é um festival que deve ser reconhecido mundialmente, porque é um espetáculo da arte, da cultura, e que precisa e merece reconhecimento. E eu fico feliz que esse reconhecimento está chegando, né, doutor? E vamos agora para as perguntas do YouTube. Gabriel, solta pra gente. Vamos às perguntas. Ele vai soltar as perguntas, mas enquanto... Aí, ó. O mais preparado, Márcio, tem se destacado, eu acredito que é isso, o mais preparado, Márcio, tem se destacado? Sim,
Eu acho que no aspecto de elevar o nível do festival, sim, o festival está cada vez mais bonito, né? E a gente quer e vai trabalhar de fazer de tudo para o Caprichoso continuar sendo mais preparado e se destacando lá na arena. Então é isso aí. E temos outras perguntas aqui, doutor. A pergunta é a seguinte, é sobre os direitos autorais das músicas. O senhor pode falar mais sobre isso? Claro, em 2016 eu tive advogando contra uma ação do ECAD. Essa ação ela queria impedir a execução do festival, porque sem toada não tem boi. Então eles entraram com uma ação, caso não houvesse o pagamento dos direitos autorais, não teria a execução das obras. Naquela oportunidade lá, nós pegamos e fizemos uma defesa dizendo que as obras do Boi Bumbá Caprichoso, elas eram contratadas direto com seus compositores. E pelo que eu tenho conhecimento, até o momento é assim. Então, o boi está muito dinâmico, então houve agora quase que uma encomenda. O boi escolhe o tema, o Conselho de Arte propõe as pautas e aí os compositores vão fazendo essas toadas. Não sei se é o melhor jeito, porque a gente tira a oportunidade de muitos outros serem consultados. Antes havia um edital, as toadas eram propostas, você passava por audições, tanto pública quanto ali do conselho. Então, a gama de compositores do Caprichoso que conseguiam colocar toadas lá, antes era o CD, né? LP, CD, e agora são nas mídias digitais. Spotify, YouTube. Mudou, né, doutor? Antigamente era o CD. Mas esses compositores, eles vinham até de outros estados, né? E tanto os compositores que entram no CD, quanto os que estão ficando de fora, estou falando CD, mas me compreendam que agora é outra mídia. É outra mídia. Eu percebo que eles precisam também de mais reconhecimento. E isso é um incentivo para eles. Porque não tá barato, o pouco que eu sei, não é barato gravar uma toada, porque agora tem os estúdios, tem todo um preparo, né, de equipamentos e músicos, e também não está tendo reconhecimento lá dentro da arena. Os compositores ficam até a última hora tentando uma camisa para poder ficar por trás de todas as outras equipes, a fim de não atrapalhar o espetáculo. Quando o espetáculo é a execução da toada deles. Olha que coisa. Isso conversando com pouca gente, porque eu não tenho acesso a todos que estão lá dentro. Mas os que estão lá dentro já estão me falando isso, imagina os que não estão conseguindo chegar. Então a gente vai trabalhar de uma outra forma essa questão com os compositores, porque eu acredito que é a toada que faz com que o boi seja o que é, a animação que é. Inclusive, meus parabéns, porque dos 5 anos para cá, ou 10 anos para cá, o Caprichoso faz toadas que realmente são executadas dia após dia, não enjoa, e todo tempo que toca é aquela animação, tanto na galera quanto nos shows aí pelos casamentos e aniversários da vida. Que encanta e balança o povo, né, doutor? Doutor, temos outra pergunta aqui. Já caminhando para o fim, infelizmente, mas essa pergunta eu acho que é fundamental para quem está nos assistindo e para que fique registrada, porque nós sabemos que ano que vem temos aí uma eleição para o presidente do Caprichoso e do Garantido também, ou só do Caprichoso, doutor? Não, vai ter eleição lá também deles. Do Garantido e do Caprichoso. Então, aqui do lado do Caprichoso, a pergunta é a seguinte: caso você se torne presidente do Caprichoso, qual vai ser o carro-chefe? A volta do sócio para o curral e para o bumbódromo. Eu fico até sentido, triste, porque a minha família, a família Azedo, ela tem contribuído durante muito tempo para o boi. E a gente se viu sem possibilidade de participar do boi. Tanto para ajudar, quanto para assistir. Então, se a gente que estava ali próximo, participou, ajudou, tem as pessoas que conhecem a gente conhece as pessoas, está de fora, imagina aquele sócio mais humilde, que nem no curral está indo mais.
é cheio de polêmicas. Tipo assim, às vezes eu me vejo falando algumas coisas que na política bovina não se fala, mas se vê. O nosso curral, o curral Zeca Chibelão, ele é do caprichoso, só depende da gente dar os ingressos, dar a mesa, dar o camarote, colocar alguém lá. Eu não quero ver mais os torcedores do Caprichoso, os sócios do Caprichoso do lado de fora, lá embaixo, na arena, e os camarotes do Caprichoso cheios de torcedores do contrário. Isso aí me causa uma situação ruim. Então, meu carro-chefe é esse, a volta do sócio para o bumbódromo e para o curral. Em outras palavras, priorizar os verdadeiros torcedores. Sim. Seja de qual idade for. Você, o mais jovem, o de meia idade, aquele ontem foi aniversário de um dos donos do boi, Nilo Gama. Parabéns, se não fosse ele que nos ajudou a tirar essa brincadeira das ruas, da fogueira e colocar dentro dessa arena do bumbódromo. Dos presidentes, dos primeiros presidentes, inclusive eu tenho orgulho de ser sobrinho do presidente que iniciou a associação, Joilton Azedo, foi o primeiro presidente da Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso, se elegeu de 97, 98, se reelegeu em 99, 2000 e teve novamente a confiança do sócio de voltar em 2014, 15 e 16. Então, com base nisso, no alicerce da família Azedo, Gomes, Melo, Drai e Nóbrega, são todos oriundos da mesma raiz familiar, é que eu venho me colocar à disposição do restante dos sócios do Caprichoso, de todo mundo, e até dos torcedores, me avaliem e ver se eu mereço o apoio de vocês. Porque quem não vota, apoia, e o Caprichoso é feito de todos nós, sócios, não sócios, torcedores, brincantes, simpatizantes, e até também da amiga do contrário que colocou ali, que era contrário, mas me apoiava. Eu agradeço o apoio de todo mundo. É isso aí. Mas antes, eu vou fazer uma última pergunta, doutor. Agora, essa pergunta é minha. O senhor, sabemos que tem uma família tradicional em Parintins, é uma família participativa no folclore. O senhor acredita que isso está lhe levando, é o que lhe faz ser apaixonado por este festival e lhe traz essa vontade de ser presidente do Caprichoso? Sim. Meu pai, Gelson Azedo, e minha mãe Francisca são um dos que participavam das primeiras quermesses do boi. Juntamente com a minha família, minha avó Tereza, meu avô Epáfras, então minhas tias, meus tios. Então eu fui criado nisso. Eu moro na Rua Gomes de Castro, Gabriel, que acho que é 200, 300 metros do curral. Quando a marujada começa a bater lá, é o horário que a gente sabe que começou o ensaio e vai. Mas as minhas irmãs já estão lá. Elas são do rocá, daquele rocá que faz um barulho diferenciado dentro da marujada. Então, sim, a família é o que me movimenta, que me fez me apaixonar. E eu posso te falar que a família Azedo nunca deixou de ser caprichoso. Estando dentro ou fora de diretorias, participando ou não, nós nunca deixamos de ser, nunca contribuímos, nunca torcemos, nunca vestimos camisa do contrário. Isso é um orgulho para mim, porque vocês vão ter um presidente legitimamente caprichoso, que torce para o caprichoso, que solta foguete pelo caprichoso, que levanta a bandeira na casa quando vai caprichoso, que usa camisa azul, independente da época do ano. Inclusive está de camisa azul aqui, né? Já, eu faço questão de ter os objetos azul, não usa a cor do contrário para poder evitar qualquer tipo de apego. Respeito, consideração, reconhecimento, a gente tem que ter com o boi. Com deles, mas principalmente com o nosso. Respeito, amor, consideração, paixão e principalmente dedicação para fazer o melhor, para fazer a coisa certa, para fazer com que o caprichoso continue forte e um boi vitorioso. Porque no final das contas, Gabriel, o que importa para a gente é o título. A maior alegria do torcedor do caprichoso
É festa na Gomes de Castro, no Curral Zeca Chibelão, quando a gente sai daquele bumbódromo. Quem não quer a vitória, né, doutor? É a parte Aproveitar mais é bom, mas a gostosa. vitória é melhor ainda. Quem É não gosta? É a melhor parte. Pegar o sol segunda-feira em Parintins, pra mim é o melhor dia desde que... Segunda-feira pós-festival em Parintins é o melhor dia pra mim desde que o Caprichoso ganhe. Se não, é luto. É luto. Meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao fim. Hoje nós tivemos um programa de altíssimo nível com o Dr. Márcio Azevedo, o qual neste momento eu já agradeço a sua presença em nosso programa. Foi um programa esclarecedor, um programa muito bacana, porque falamos, além da desapropriação, sobre um assunto que o povo amazonense gosta, que é o Festival de Parintins. Então, você que é parintinense, você que é apaixonado pelo boi, pelo festival, compartilhe essa entrevista para aqueles torcedores do Caprichoso, porque o Dr. Márcio é pré-candidato à presidência do Caprichoso. Então, ele vai ser uma das pessoas que pode ser que esteja na frente da associação. Compartilhe, viralize, porque você é o nosso principal convidado. Sem vocês, nós não somos nada. E aproveito para dizer que na próxima terça-feira nos encontramos mais uma vez aqui no programa Direito é Direito, transmitido pela nossa mãe, TV Mascate. Então não percam, eu espero por você. E até logo. Acabou.